eu sou Soraya Magdanello e esse é o Logística Plus, a plataforma de conteúdo digital da Plus Cargo. A mudança nas demandas de fretes internacionais, seguida por uma guerra na Europa, um cenário de instabilidade econômica global e reivindicações trabalhistas no setor de transporte, fez com que as atividades de logística internacional permanecesse um desafio em 2022. A novela nunca acaba, né? O que esperar do mercado a partir de agora e como planejar o embarque da sua carga com mais estratégia? Esse é o tema de hoje do Logística Plus. Chamei para essa conversa as duas pessoas que todo mundo já conhece, que não saem daqui, que é o Cássio Torres e o Denis Tortoleiro, diretores da Plus Cargo Brasil. Sempre garantia de ter as melhores dicas e novidades sobre o assunto quando vocês estão por aqui. Muito obrigada por aceitarem o meu convite de novo. Obrigado, Soraya. Estava com saudade já de vir no webinar aqui no Logística Plus, fazia tempo que não vinha. É sempre um prazer estar com você. Gente, eu vou começar com o Cássio, que sempre ajuda a gente com o cenário atual. Cássio, aparentemente, a situação do transporte de carga internacional melhorou em relação ao começo do ano, mas ainda existem muitos atrasos, problemas de oscilação de preço do frete. São acontecimentos pontuais ou há mais problemas por trás da situação atual? Bom, 2022 ele começou um ano um pouco vacilante, né? Se a gente compara com o boom que foi o primeiro quadrimestre do ano passado, que já era esperado, também era comum, né? A gente já falou isso outras vezes, que era aquela reposição de estoque por conta do ano da pandemia parado. Então, houve realmente, 2021 foi um ano de recuperação para todo mundo. O primeiro quadrimestre de 2022 foi mais vacilante, mas tem o principal culpado disso é a situação na própria China, né? A gente não pode esquecer que o Brasil, praticamente mais de 40% de tudo que o Brasil importa hoje vem da China, né? Então, a gente teve lockdowns ali em Shenzhen no início do ano e depois o lockdown em Xangai, que durou quase 50 dias, né? Isso impactou diretamente em toda a estrutura do complexo logístico desse corredor Ásia-Brasil, né? Então, o que influenciou muito no início do ano foi isso. Houve uma retração normal, já esperada da demanda aqui no Brasil, mas nada que levasse a queda que a gente sentiu de janeiro até abril de 2022. O principal foi na origem. Então, houve lockdown, Xangai é o principal porto de saída de carga do mundo, né? O maior porto exportador do mundo hoje é Xangai. Você imagina, então, uma região metropolitana de 33 milhões de habitantes em lockdown, né? As principais fábricas desses principais fornecedores do mundo fechadas. Tudo isso criou o que a gente chama hoje do backlog, né? Então, houve um represamento de volume de carga que, a partir da reabertura de Xangai, começou a influenciar diretamente no nosso negócio. Então, os fretes, eles oscilaram no início do ano aí na casa de 9, 10 mil dólares, eles tiveram uma queda brusca durante esse período, chegaram na casa até de 4,5, 5 mil dólares, e depois dessa liberação, desse represamento de carga, houve uma nova subida, que acabou encontrando o período natural de aumento de carga, que é junho, julho e agosto, que é onde sai a produção da China para alimentar o consumo do Black Friday aqui em novembro, tá? Então, a partir de maio, a gente já começa a sentir um aumento na demanda de carga, logo também mais estresse por carga, subida de frete, né? Mais estresse por espaço, subida de frete, que acabou, consequentemente, criando um pouco desse cenário que parece, de novo, de estresse, de falta de espaço, de equipamento, mas nada comparado ao que a gente teve em 2021. Tá? Então, basicamente, o que principal aí, só para reforçar, foi justamente a posição da origem. Tá? Isso acaba influenciando para a gente aqui. E tem alguma perspectiva com relação ao frete internacional? Como é que fica? Vai manter? Vai subir? Eu vou dar uma resposta do padrão. Dou uma resposta que é meio padrão, né? A resposta padrão é a pergunta de $1 milhão, né? Todo importador hoje gostaria de ter um cenário bem claro para ele poder fazer o planejamento dele até o final do ano, né? Mas a gente não pode esquecer
que esse ano a gente tem, primeiro que a gente não tem como controlar essa questão de como o governo chinês vai lidar com os possíveis focos e surtos de Covid lá. Tá? Ainda não é uma grande realidade do mundo, mas vários países do mundo já começaram a decretar emergência de saúde na questão da varíola dos macacos. Isso ainda não influencia como influenciava na Covid, mas pode ser um indicativo para o futuro. Tá? Só que a gente não pode esquecer que esse ano nós temos eleições presidenciais no Brasil em outubro, e na sequência, junto aí o grande feriado na China, ali, que é o Golden Week também em outubro, novembro, Black Friday, e temos no final de novembro a Copa do Mundo, que acaba impactando também nessa questão da demanda local, né? Ou seja, na quantidade de carga que vem para cá para o Brasil. Então, eu acredito realmente em um arrefecimento, ou pelo menos uma estabilidade no comportamento de demanda, e essa estabilidade deve trazer uma estabilidade de frete e, a partir de setembro, uma potencial até queda nos volumes que a gente hoje está enfrentando. Até porque nos piores momentos, né, que nós vivemos na pandemia, ano passado, o frete chegou a $13 mil, né? Então, esse eu acredito eu que esse tinha sido o teto. E hoje ele está na casa de 11 mil, né? Se o Cássio pode me corrigir, 11 mil, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, 9 mil até 12, né, Cássio? E eu acredito que a partir daí não haverá grandes surpresas, até porque existe um movimento muito sério de alguns países, não só países, estou falando dos Estados Unidos e da comunidade europeia, referente ao exagero no custo do frete, né? Então, existe um movimento já pressionando os armadores para que seja regulamentado essas tarifas. Então, eu acho que até por isso, inclusive, os armadores vão começar a andar um pouquinho com mais cuidado na hora de elaborar esses tarifários. Gente, existe uma perspectiva do mercado de uma queda na demanda de transporte internacional de cargas por conta da situação econômica global? Isso é uma verdade? Como é que fica o peak season nessa situação? Bem, então, hoje nós temos um cenário no mundo inteiro de inflações recorde, né? Tanto na Europa, na Comunidade Europeia, nos Estados Unidos, nem se falar aqui no bloco latino-americano. E muito também dessa questão inflacionária está sendo puxado pela questão de falta de equipamentos, falta de matéria-prima, falta de produto em si. Muito pelo que a gente explicou no início, na primeira resposta que a gente deu, desses lockdowns na China, e essa incapacidade da China de atender a demanda mundial. Como eu falei, a gente tem que olhar para o mercado brasileiro hoje da seguinte forma: nós temos, dentro do meu modo de entender, um gráfico hoje ainda de subida até o julho, acredito que teve um pico aí no volume de carga comparando o ano, a gente deve ter um platô agora em agosto e depois, a partir de setembro, uma queda natural da demanda devido às datas que vêm adiante, né? Talvez um pouquinho de estresse por embarque ainda na segunda quinzena de setembro, por conta do Golden Week em outubro, mas depois disso, um arrefecimento. A gente tem que lembrar que o Brasil ele é intimamente dependente ainda da importação de muitos bens de consumo, né? Os produtos chineses ainda têm uma grande entrada aqui no Brasil, não só o produto acabado, mas também matéria-prima. Então, acredito sim que a gente esteja vivendo um peak season agora, mas a partir de novembro a gente deve viver um low season até o início de janeiro de 2023, quando, historicamente, a gente tem o maior peak season do ano, que é o pré-ano novo chinês. Aí sim, há um novo aumento na demanda de carga. Tá? Com relação, de novo, a essa situação econômica global, eu não acredito, falando de Brasil, numa queda da demanda local, mas eu não acredito em grandes aumentos devido a isso. Nós temos uma indefinição ainda da situação eleitoral e temos a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, como bons brasileiros, o país dá uma parada durante um mês, e quanto mais longe o Brasil vai na Copa, mais essa parada ela acaba sendo sentida na questão produtiva e econômica. A gente percebe que no nosso último bate-papo, a gente estava tentando prever o futuro, e são alguns dados que estão muito latentes, muito na nossa cara, né, que nós achávamos, o pessoal deu uma respirada no começo do ano para avaliar,
vem o segundo semestre, né, vem com vontade, vem com bastante negócios, e praticamente esse segundo semestre eu vejo ele como já, mesmo que caia um pouquinho nos dois últimos, que eu concordo com o Cássio, os 2 últimos meses do ano, eu vejo que este ano a gente vai passar legal de novo, e aí começa o 2023, né? Aí começa novos governos, uma nova situação, uma equipe econômica, e aí que está. Hoje eu acho que eu tenho a impressão de que os grandes importadores e exportadores vão trabalhar muito pesado nesse segundo semestre, e o primeiro semestre do ano que vem que vai ser um semestre de muita análise, assim. Acho que as pessoas vão ficar com muito pé no chão, né? E vai depender realmente dessas situações econômicas globais, né? Que ninguém aqui sabe para onde isso vai chegar. Acredito eu que a situação esteja muito melhor controlada, porque a gente está falando de grandes bancos centrais europeus, da Europa e dos Estados Unidos, ou seja, os caras vão ter que tomar uma atitude séria, como nós estamos tomando aqui também, para que a situação, pelo menos econômica, esteja um pouquinho mais propícia. Mas isso, por outro lado, os grandes analistas dizem que haverá um período de recessão. O período de recessão do mundo significa que teremos um consumo reduzido. Os juros se elevando ao redor do mundo para conter a inflação, que já é um fator de frear o consumo das pessoas, né? Então, assim, a gente continua com essas incertezas, a gente fala aqui, né? Falamos a outra vez em janeiro e continuamos com as mesmas incertezas, as mesmas preocupações e vamos vivendo, né? Ou seja, este ano eu estou bem satisfeito com o que aconteceu. Eu esperava um cenário um pouquinho pior, mas, passamos 2022 muito, muito bom até agora. É isso. E a gente sempre fala nessas conversas sobre estratégia. Como vocês podem dar um exemplo prático para quem ainda não conseguiu se organizar nesse sentido, está sofrendo com a falta do planejamento, com atraso, e se conseguir controlar o preço das operações? Legal. No webinar de janeiro, onde a gente começou a analisar o ano, a gente falou muito sobre a mudança do contexto, de conceito entre fazer um planejamento de longo prazo contra um planejamento de curto prazo, até para ir sentindo o movimento do mercado. Então, a gente falou muito na questão de planejamentos, mini planejamentos durante o ano, bimestrais ou trimestrais, para não sentir tanto as oscilações de tarifa que poderiam existir, né? E principalmente a questão da própria indústria da navegação e da indústria também aérea, né? Da falta de espaço, da questão de espaço. Esse cenário não mudou, tá? Pelo contrário, dadas as incertezas que a gente falou daqui até o final do ano, o ideal é sempre fazer planejamentos, continuar fazendo planejamentos de curto prazo, sempre avaliando não só a questão do preço. A gente sabe que o preço ele é importante, a gente sabe que o preço compõe o valor CIF da mercadoria e que é a base de cálculo para impostos, para marinha mercante, para armazenagem aqui no Brasil. Então, é importante, sim, falar de custo. Mas, às vezes, ao se falar, vamos falar da China, por exemplo, você vai encontrar com frete muito mais baixo que uma operação via África, né? Que pode representar você não só o dobro, mas também quase o triplo do transit time do serviço direto. Às vezes por conta de uma semana ou 2 semanas sem espaço, ou por conta de uma redução, de uma pseudo-economia de frete. Esse serviço com transbordo, muitas das vezes, a gente não tem como prever quando essa mercadoria vai chegar. Agora, você, empresário, imagina o quê? O dobro do transit time que você esperava essa mercadoria aqui. É um estoque reduzido, é a linha de produção que acaba parando por conta da falta de matéria-prima, né? Tudo por causa de uma economia, pseudo-economia, de $100 a $200 em cima do frete. Então, a ideal é, de novo, contratar um parceiro de confiança, um agente de carga de confiança, que tenha nome no mercado. E não é só nome, mas tem estrutura para poder atender, né? Nós vivemos, desde 2020, momentos de incerteza em termos globais. E a indústria da navegação ela não foge disso. Então, a responsabilidade da Plus Cargo é
buscar alternativas e dividir com o cliente prós e contras de cada uma das escolhas que ele for fazer. Um outro ponto também interessante, tem muitos armadores seguindo nessa linha também, de dar um desconto em frete, mas reduzir, por exemplo, free time demurrage, né? Você, cliente, não tem como prever, e tampouco nós, e tampouco seu despachante, prever, por exemplo, o tempo de liberação dessa mercadoria em Santos. Um canal vermelho que possa acontecer, um problema de gestão operacional do armazém, a troca, o transporte da zona primária para a zona secundária, quanto tempo você vai levar? Então, às vezes, você negocia um frete baixo com um free time, por exemplo, de 7 a 10 dias. Problemas que acontecem no meio do caminho, essa demurrage que não estava prevista acaba onerando, comendo seu lucro ou causando prejuízo para a sua operação. Então, o ideal é buscar um parceiro sério que consiga trabalhar com a previsão de várias áreas dentro da sua operação para, de fato, você fazer uma escolha mais assertiva. 100% assertiva será um pouco difícil de fazer por conta que a gente lida com outras variantes que estão alheias ao nosso controle, mas você consegue, pelo menos, suprimir a quantidade de problemas que seriam administráveis. E até está falando, a nossa política de comercial hoje dentro da Plus Cargo é justamente essa, oferecer um cardápio de opções para os clientes para que eles realmente possam analisar. Obviamente, se tem um estoque alto, um fluxo de caixa bacana, quero adiantar uma importação, embarque via África. Mas isso é uma parcela muito pequena, né, dos importadores hoje que conseguem administrar isso dessa forma. Os outros podem cair naquela cilada, né, do barato que vai sair muito caro para você, porque o que realmente importa é o faturamento. Essa carga parada em algum porto africano não vai trazer nenhuma divisa, vai ficar parado lá por 2, 3 meses, não adianta reclamar. Por isso que aqui a gente tá usando muito da transparência na hora de fazer essas ofertas, essas negociações, apresentando, olha, é isso aqui. Tá? Isso aqui pode demorar de 60 a 75 dias. Esse aqui é 30. Custa 2, 3 mil dólares a mais. Então, essa análise tem que ser muito, muito criteriosa. Você não pode só pensar nos números, né? Na economia que você está fazendo. Porque, às vezes, essa economia, na verdade, ela não vai existir. Vai ser um prejuízo, um grande prejuízo. Vocês estão falando sobre arrumar uma solução específica, né? Que funcione para cada empresa. Como que a Plus Cargo, sendo parte de um grande ecossistema logístico, que é o Grupo Haas, pode ajudar com soluções que não são encontradas nas prateleiras do mercado, né? Porque, Cássio, explica para o pessoal mais ou menos o que é. Faz um resumo, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Como é que você acha que a gente pode ajudar com esse ecossistema os nossos clientes? Eu gosto muito desse termo, né? Ecossistema logístico, né? Porque, de fato, dentro da mesma estrutura do Grupo Haas, que é a holding da qual a gente faz parte, a gente consegue auxiliar e atender os clientes em diferentes áreas, não só da logística, mas da tomada de decisão estratégica da empresa, né? O Uruguai é um país que tem benefícios fiscais diferentes do que os outros países vizinhos oferecem. Tá? Um deles é o Porto Livre de Montevidéu, que oferece a possibilidade do cliente fazer um estoque permanente, sem custos de impostos, com custos reduzidos de armazém, né, de armazenagem ali, e um rápido escoamento, uma rápida autorização da alfândega uruguaia para depois ser distribuído para qualquer lugar do mundo, principalmente para os países de fronteira aqui. O grupo ele possui caminhões próprios, a gente tem mais de 200 mil metros quadrados de armazém próprio lá no Uruguai, usufruindo dessa questão de benefícios tributários que o Estado outorga, né? E com isso a gente consegue oferecer ao cliente a possibilidade de criar estoques em áreas que não sejam controladas diretamente por ele. E sendo controlada, no final das contas, porque ele tem completamente autorização do governo uruguaio de mandar soltar e prender qualquer tipo de carga, ou parcial ou total, né? E o que a gente traz de grande benefício com o ecossistema do Grupo Haas é a gestão adequada do lead time. Se você hoje tem um estoque permanente no Uruguai, em 12 horas você tem autorização da alfândega do Uruguai para seguir viagem, e em 4 dias, por exemplo, você está em São Paulo, numa entrega porta a porta via caminhão.
né? Em 24 horas você está em Porto Alegre. Né? Você, estando com esse estoque de segurança no Uruguai, você pode não só atender o Brasil, mas clientes potenciais também na região, para Bolívia, Paraguai, Argentina, Chile, até Peru. A gente consegue atender ali via Uruguai, com uma redução importante da gestão logística do processo, porque lá no Uruguai a armazenagem é considerada e faturada mensalmente pelo tamanho da carga que você tem ali. Então, a cada momento em que você reduz o seu estoque no Uruguai, você vai pagando menos armazenagem. Quando você faz um contraponto com o Brasil, é diferente, né? Primeiro que a base de cálculo é o valor CIF da mercadoria, e a partir do momento em que você vai ficando mais tempo, o conceito de armazenagem também vai aumentando de acordo com o tempo que você vai usando. Então, com isso, você consegue fazer o quê? Gestão de estoque, com facilidade, rapidez e uma gestão melhor do seu custo de operação. E tem uma coisa muito interessante que o Cássio fala e fala muito bem, eu de novo trazendo para a nossa atuação, né, comercial hoje. Hoje, se você compara frete por frete dos nossos concorrentes, frete aéreo com frete aéreo, frete marítimo, importação, frete marítimo, cara, as coisas meio que se equivalem. Mas quando você traz o Grupo Haas para essa brincadeira, com tudo que nós oferecemos e tudo que está por trás disso, realmente são poucos os concorrentes que conseguem entrelaçar e dar essas soluções de todos esses serviços. E é isso que a gente está falando. Hoje não adianta mais, a economia não está mais num produto, está nessa coisa mais ampla da logística. Tá? E não é falsa, não sei se eu falo que é soberba, longe disso, pelo amor de Deus, mas é uma realidade. Né? O que o Grupo Haas oferece hoje, em termos de logística para a América Latina, é algo impressionante. Algo que a gente tem que levar ao conhecimento público, que tem que colocar com os nossos profissionais para que eles mais e mais expliquem esse diferencial que nós temos aqui. Desculpa ficar vendendo só o peixe aqui, em Soraya. Né, que na verdade é um cardápio, né? O Grupo Haas oferece um cardápio logístico, né? Então, todas as soluções... a gente tem todas as soluções para oferecer aos clientes, né? Então, é muito mais fácil atender e mostrar para o cliente o que é melhor para ele, qual é o melhor caminho, porque a gente tem departamento especializado, né? Eu brinco, assim, a maior dificuldade hoje, eu acho que já foi nosso um dia, e hoje da equipe comercial, é ter uma oportunidade de apresentar isso em loco para as pessoas, fazer uma reunião séria, botar esse cardápio numa mesa, entender aquilo que as pessoas têm e levar isso adiante. Porque quando temos essa oportunidade, cara, dificilmente o negócio sai da casa. Né? E o que a gente busca hoje é tentar essas aberturas, esse boca a boca funciona muito bem de clientes que já são nossos, né? E essa é a nossa grande batalha, né? Abrir essas portinhas para conseguir apresentar esse cardápio numa reunião, que aí sim a gente tem plenas condições de demonstrar realmente que a gente tem alguns diferenciais que vão chegar lá no final fazendo uma parte da economia que todo mundo deseja, né? Um serviço bom, alinhado a uma boa economia. É isso aí, depois dessa aula de vocês, eu tenho certeza que o nosso WhatsApp, que está disponível lá no site, nas nossas redes sociais, vai se encher de mensagem. E é o nosso tipo de especialista mesmo que responde, né? E a gente está aqui para ajudar no que for necessário. Conte com a gente. Obrigada, Cássio. Obrigada, Denis. Mais uma vez, um prazer receber vocês aqui. Nossa, eu que agradeço. Obrigado mais uma vez. E ver se não demora tanto tempo para chamar a gente de novo, não, cara. Esse programa ele tem um alcance muito grande e abrevia um pouco o nosso trabalho comercial aqui, né, Cássio? É isso aí. Não, obrigado pelo espaço, Soraya. É sempre bom estar aqui. Eu sempre digo que ninguém tem fórmula mágica, né? Se tivesse, estaria milionário, seria líder de mercado. O ideal e o mais bacana de trabalhar com isso é justamente ter que se reinventar todos os dias, estar atento a oportunidades. Então, esse espaço é muito bacana para a gente trocar essa ideia e poder colocar uma sementinha na cabeça de cada um que assiste aqui. Obrigado. Essa é uma grande motivação nossa, né? Ou seja, que os cenários, eles são... se fosse tudo igual, acho que ia ser chato, né? Então, ou seja, toda hora a gente está se reinventando, pensando e discutindo. Isso que faz a graça do nosso negócio.
Não existe rotina no nosso dia a dia, né? Rotina é uma palavra que não existe. Gente, de novo, obrigada. E a Pluscargo está com você onde você precisar. LinkedIn, YouTube, Spotify, Instagram. Sempre de olho no que está acontecendo para você fazer bons negócios. Acompanhe os nossos canais. Muito obrigada a todos pela audiência e até a próxima.